Dia, estudantes do oitavo, nono ano. Estamos aí começando o terceiro bimestre. Professora Tatiane, professora de História. Não sou muito de mostrar o rosto em câmera, né? Até porque nunca gostei. Desde pequena eu nunca gostei. Mas só para enfatizar, mostrar que vocês vão começar a mostrar também as carinhas de vocês presencialmente, tá? Bem como eu, a gente vai começar aí próxima semana o ensino presencial para os estudantes que não têm comorbidade. E aqueles que como tem comorbidade vai começar aí a entrar no presencial também, porque já estão recebendo a dose da vacina, a primeira dose, né? Então vamos lá. O que é que eu quero avisar para vocês? Primeiramente, sobre as avaliações. Essas avaliações já estão sendo terminadas de corrigir do segundo bimestre, no caso, a avaliação processual, que foi como uma reposição das atividades anteriores de quem não fez, né? Porque as atividades anteriores já haviam sido fechadas e, mesmo sendo reabertas, muitas não dá para ver os exercícios feitos. Até mesmo no comentário não vai, né? Nos comentários que eu mandei vocês, muitos enviaram, mas não vai. Não sei por que está acontecendo no Google Sala de Aula. Então, ainda bem que eu fiz esse formulário, né? E esse formulário aí, muitos que não tinham feito as atividades conseguiu nota, né? Que é até 5 pontos no contexto de avaliação. Vocês vão saber aí sobre a avaliação na próxima semana do segundo bimestre, né? Quem tirou no mínimo 5, acertou no mínimo 5 questões dentro daquele formulário lá de avaliação processual final, vai ter os 5 pontos semestrais, né? Então, vamos lá, falar sobre também como é que vai ser a avaliação desse bimestre. Na maioria das vezes, lembra que a primeira atividade mandei ler um capítulo. Essa leitura não é só para, eu vou ler só para ler. Não, é o conteúdo novo para vocês e será um conteúdo avaliativo como qualquer outro, né? Então, no caso do nono ano foi o capítulo 5 e no caso do oitavo ano foi o capítulo 7, né? Sendo que no oitavo ano a gente começa aí o estudo dos impérios brasileiros, né? A vinda da família real para o Brasil e a entrada de Dom Pedro I. Eu já havia conversado, até enviei uma videoaula anteriormente sobre esse conteúdo. Já no nono ano começa-se aí o contexto da transição da Primeira Guerra Mundial para a Segunda Guerra Mundial e Brasil, da transição do fim da República Velha para o governo, a era Vargas, né, que entra aí no contexto de governo constitucional, governo ditatorial e depois governo populista, né, com a nova república, né, a nova república, que a nossa atual é chamada de república redemocratizada, né. Então, vocês vão começar aí o contexto da década de 40 a 50 para estudar aí. Dentro de sala de aula vai ter o distanciamento, né? Não vou ficar falando, usem máscara, Isso é obrigação sua como ser cidadão correto e certo, tá? Dentro da escola. A professora vai dar máscara para dar máscara, né? Pelo menos a descartável, mas não espere. A única coisa que vai ter lá, né, que já foram instalados foram os lavatórios para que vocês lavem as mãos frequentemente. Quem puder, leve o seu sabãozinho líquido dentro do frasquinho, misturado com outros higienizantes, sabão, né, o sabão que você usa frequentemente em casa, com mistura de álcool, água, para lavar as mãos ali, higienização. Tem lá, mas é coletivo. Eu não usei, porque higieniza, mas assim, como é coletivo, todo mundo que passa ali na escola usa o que está ali, né? Eu como professor e ser humano, enjoado, que tem toque às coisas, a sujeira, não uso aquilo ali, não uso, tá? Porque é de todo mundo. E olha que a escola é bem organizada, é uma das escolas mais limpas que eu já trabalhei aqui no DF, né? Aqui dentro da Ceilândia.
E mesmo assim eu falo, traga o que você tem para higienizar a mão, traga um potinho de sabão ou um sabonete que você faça em casa, que sua mãe faz em casa, caseiro, mas leve o seu kit asepsia, né? Que eu falo, kit de coisas cruciais, né? Para a sua higienização dentro da escola. Boné, professora, eu vou poder usar boné? Vai, porque usar boné vai proteger o seu cabelo. Eu também vou usar, vocês vão ver que eu vou usar bandana. Eu comprei, vou procurar restaurar o que eu já usava quando era adolescente, igual vocês. Bandana, por exemplo, que é as bandanas, os lenços na cabeça, né? Vou fazer questão, porque é uma das práticas aí hoje para proteger o cabelo por causa do salivamento, né? Das gotículas que ficam dispersas no ar, que também transmitem esse vírus, né? Então, para evitar de estar lavando cabelo, porque eu tô lavando cabelo todo dia, né? Depois que eu comecei a trabalhar essa semana no presencial, que vocês estão em casa, tô lavando cabelo todo dia. Não tem jeito, porque sou enjoada mesmo, gente. Tem um toque. E sempre, mesmo antes da pandemia, eu sempre fui assim, sempre. Minha garrafa, eu levo minha garrafa, levo com a água da minha casa, muito difícil eu beber água do bebedor da escola, né? Porque a pessoa coloca a boca lá, uma pessoa que não é dessa família, né? Então, eu sempre levei as minhas coisas de casa, lanche, tudo dentro da minha casa. Se eu não tiver lá, eu não como. Chego em casa e faço. Até o banheiro eu também não uso. Muito difícil, seguro. Até chegar em casa. Mas é só quando é crucial mesmo ter que ir ao banheiro, né? Mas eu sou assim, desde adolescente, eu sempre fui muito chata. Sobre a questão das avaliações, o horário de vocês eu vou mostrar aqui, ó. Nós temos 3 aulas por semana. Essas 3 aulas são subdivididas. Tem turma que tem aula dupla, tem turma que tem aula individualizada, né? Então, deixa eu ver aqui nas imagens, deixa eu ver se eu acho o horário de vocês. Espera aí. Deixa eu ver aqui o horário de vocês. Aqui é o horário do Meet, né? Nosso horário do Meet retorna aquele original, porque eu tinha feito com o 8º ano um acordo lá com o professor Bruno, mas acaba-se dos primeiros semestres, a gente retorna ao horário original de vocês, né? Ontem mesmo a professora Michelle entrou bem no meu horário, que é o horário original da quinta-feira, né? Que foi mudado por causa do professor que pediu para mudar e eu deixei porque ele precisou e tal, mas ele saiu da escola, então é desnecessário ficar com esse horário do Meet aqui. A professora vai usar o Meet? Eu não uso quase Meet, né? Porque eu sempre gravo a aula e você fica ali com plantão de dúvidas do Meet, né? Porque nem vocês são obrigatórios a utilizar esse Meet, né? Mas o horário do Meet aí é na quinta, a gente tem aula na terça e na quinta, sendo que na quinta tinha aquela mudança de horário, que o 8º ano ficava no primeiro horário. Agora não, no Meet, na quinta-feira é o último horário do do 8º ano, tá? Que é de 11 a 11h50, se for por acaso a gente usar o Meet, tá bom? E o nosso horário original aqui da semana presencial está aqui, ó, quem quiser dar uma olhada, ó. Na segunda-feira vai começar às 7h30, vocês vão entrar, só que o horário vai ser reduzido, né, para vocês, porque a gente tem que diminuiu-se para não ter muito contato, né? Vocês vão ficar até meio-dia, a gente vai entrar mesmo na sala de aula às 8 horas. Antes disso, vocês vão fazer todo a asepsia, né? Limpeza sanitarista lá dentro da escola. Tá? Então, na segunda-feira, primeiro horário, nós temos 2 aulas com o nono C, uma aula com o 8º B, uma aula com o nono D, uma aula com o 8º A e uma aula com o 8º D, que aí dá 6 aulas, tá?
Na terça-feira, primeiro horário, eu tenho aula com D, segundo horário com oitavo B, primeira aula com oitavo D, segunda aula com oitavo B, terceira aula com oitavo F, quarta aula com oitavo C e a quinta e a sexta aula com nono B. Na quarta-feira, primeira aula com oitavo E, segunda aula com oitavo D, terceira aula com nono D, quarta aula com nono D, quinta aula com oitavo F e sexta aula com oitavo C. Na quinta-feira eu tenho um oitavo C no primeiro horário, segundo horário nono A, terceiro horário nono C, quarto horário nono B, quinto horário oitavo A, quinta e sexto horário é o oitavo A na quinta-feira. Sexta-feira, primeiro horário oitavo B, segundo horário oitavo E, terceiro horário oitavo E, quarto horário oitavo F, quinto horário nono A e sexto horário nono A. Esse é o horário definitivo de vocês, que é o horário presencial ali na escola no CF11. Ah, professora, eu vou ter que ir. Se você não tem comorbidade, é de praxe você ter que ir, né? O pai não vai querer que você vá, aí é um desejo do pai ou da mãe de que você não vá, mas dentro do estado da Secretaria de Educação, eles ditam a regra de que você vá uma semana e na outra fique em casa, tá? Vai ser assim, por isso que chama sistema híbrido, porque progressivamente a plataforma será extinguida e começa o sistema presencial normal, né? Não quer dizer que vai ter professor que não vai usar. Não, eu tenho a minha plataforma do Google individualmente. Eu tenho a minha, que eu já tenho há 5 anos anteriormente a essa. Então, eu tenho essa plataforma aí. Então, não tem problema, não. Se for usar depois, mas não vai ser a plataforma da escola. Lá na escola mesmo, a gente já usa esse sistema do Google Sala de Aula, alguns professores já usavam, e eu sempre usei internet, através de e-mail, atividades enviadas por e-mail e tal, mas depois do presencial e depois desse tempo todo utilizando o celular, eu quero distância um pouquinho desses sistemas remotos aí, tá? Que até ficar vesga eu fiquei. De fazer um tratamentozinho de exercícios no olhar aqui, nos olhos, para poder não ficar não ser vesga por causa desse sistema de utilizar celular e ficar aqui frequentemente olhando essa telinha, né? Então é isso, começaremos. Levem seu livro para a escola, levem o seu livro para a escola, porque é o mais importante para a gente fazer a leitura, tá bom? E, assim, paciência, né? Que todos nós vamos estar de máscara, o professor vai estar de máscara, então o máximo de silêncio possível vai ser, principalmente na matéria de história, né? Que é a explicação. E o nosso contexto visionário que eu tenho é de que a maior parte das nossas atividades vão ser feitas oralmente, né? Caderno eu vou, assim, evitar ao máximo de estar fazendo muita atividade no caderno para você anotar. Não quer dizer que não vai usar, né? Como se usava anteriormente, assim, história nos outros anos. Que eu mesma, eu confesso que eu sempre pedia muita atividade, né? No caderno. Mas agora vai ser mais oral, atividades orais. Procurem o 8º ano o livro Escravizaura, que é de Bernardo Guimarães, porque a gente vai utilizar, né? E para o 9º ano ainda estou pensando, mas geralmente eu uso livros de contexto histórico desse período, né? Temos vários, né? E até novelas. Nos anos anteriores eu pedi O Pequeno Príncipe, que é relatado a Segunda Guerra Mundial, piloto, né, da Segunda Guerra Mundial.
É um livro muito legal que fala sobre o contexto da África ali, fala sobre a questão do meio ambiente, fala sobre a questão de preconceitos relacionados à religião. Então, é um livro muito interessante, né? E demonstra assim, um esforço do piloto, né? E como é que se havia queda ali, geralmente, desses aviões no deserto, né? E mostra sobre a amizade, né? Tem também outros filmes, O Menino Pijama Listrado, A Menina que Roubava Livros, Anne Frank, né? Assim, eu acho o Anne Frank muito pesado. Eu converso com meus colegas, assim, geralmente eu me sinto muito pesada com a história de Anne Frank. Eu sinto um pesar, né? Com a história de Anne Frank. Mas aí vai ser de acordo com o que a gente foi estudando aí, se dá para estudar a história dela, né? De Anne Frank, vocês já devem saber, que é quem assistiu. Desculpa, A Culpa é das Estrelas mostra bem a história dela e outros filmes, né? Que vai sair um filme novo aí sobre a história dela, né? Então, quero que vocês tenham um bom dia e até mais, que eu não falo muito, não. Que agora é presencial. A gente vai estudar mais. Ler o livro. Até mais. Tchau, tchau. Fazer igual o bonequinho do meu sobrinho. Tchau, tchau. Até mais.